Bom dia, galerinha. Bem-vindos a mais uma aula de arte, né? A aula essa hoje de revisão sobre o nosso conteúdo da primeira unidade do terceiro bimestre, tá? Lembrando, gente, ao final desse vídeo, a gente tem um forms para responder. Então, por favor, não esqueçam, né? Que esse forms, ele tem uma notinha e ele vale como a presença de vocês, tá? Então, o nosso primeiro tema estudado lá foi entre os extremos. Então, a gente falou do rococó ao neoclássico, tá? Então, a gente vai relembrar um pouco isso agora. Então, vamos começar lá pelo estilo rococó, tá? Então, o século XVII ele foi marcado por racionalismo, né? Que pregava o predomínio do quê? Da razão para conhecer e explicar a realidade, né? Por que aquelas coisas estavam acontecendo daquela forma, tá? Então, isso fazia o quê? Eles davam muita relevância ao estudo, aos livros, né? O conhecimento científico, então era muito importante, né? O Rococó, ele foi um movimento que representou o desejo das classes mais favoráveis, né? De se agarrarem a um mundo mais belo, luxuoso. Então, era como se fosse um mundo de ficção, tá? Então, entre aspas, lá essa ficção, tá? O estilo rococó, ele representa a busca do prazer, sendo caracterizado por alegorias, né? Excesso de diversos detalhes, né? Representações da vida aristocrata, e os tons pastéis, né? Então, as cores claras e o douramento, que eram peças leves, né? Então, esses tons mais pastéis e mais voltados ao dourado também, tá? Então, o rococó ele teve o seu início na França e ele vai se espalhar, né, no decorrer dos anos. Vamos lá agora para o estilo neoclássico, tá? Então, o neoclassicismo ele é um movimento artístico europeu também, né? Então, ele vai surgir lá entre o século XVIII, né? Ele tem lá o seu início, e ele durou até meados lá do século XIX, tá, gente? Dentro desse movimento foram criados vários tipos de expressões artísticas, né? Então, um exemplo, pinturas, esculturas, arquiteturas, literaturas, né? Então, elas tinham o quê? O objetivo de tentar resgatar a estética presente na antiguidade greco-romana, tá? Então, esse era o principal objetivo. Atualmente, esse estilo ele está bem presente na nossa sociedade, né? Então, assim, adotar esses elementos decorativos, né? Ele tornou o quê? Ele torna-se elegância, né? Então, a gente tem lá, lembra aquela pesquisa que eu pedi para vocês fazerem? Então, naquela pesquisa, vocês viram que tinha bastante relação com o quê? Com a moda, né? Com os móveis, poderia ter também, então, os estilos de móveis. Então, toda essa aplicação no nosso dia a dia tem essa presença, tá? Então, esse estilo, ele é como se ele fosse, mas ele volta, né? E ele é predominante no nosso dia a dia. A maior pesquisa que vocês fizeram lá foi falando sobre a moda. Aqui eu coloquei para vocês algumas dessas características, né, que marcam bastante esse estilo, né? Então, as colunas de templos clássicos, né? Então, as colunas que a gente já estudou, as clássicas, né? Materiais decorativos feitos de mármore, pedra, granito e madeira. Então, eles esculpiam bastante, tá? Linhas bastante ortogonais, cúpulas, formas regulares, simétricas e geométricas, tá? Tudo isso pode ser usado tanto nas grandes construções arquitetônicas, né? Como nas suas pinturas, tá? E no seu estilo de vida. Aqui eu coloquei para vocês, né, um estilo de arquitetura, né? Então, as colunas ali, as formas geométricas, tá? Eram bastante utilizadas. Aqui a gente tem um estilo de pintura, né? Então, os tons que eram utilizados, a expressão do rosto, tá? Então, tudo isso envolvendo a pintura. Nessa próxima aqui, eu coloquei as esculturas, então a representação voltada a questões religiosas e ao corpo humano também apareciam nesse período. A gente falou também do neoclassicismo à brasileira, né? Então, como que esse neoclassicismo aconteceu no Brasil, né? Então, ele chega no Brasil com a corte portuguesa, né? Por volta de 1808, né?
Uma das primeiras manifestações do movimento se deu em 1826, né? No momento da fundação da Academia Imperial de Belas Artes, tá? Então, um grande auge, tá? Na literatura, esse período foi marcado pelo arcadismo, né? Então, as principais características da produção literária desse momento foram a simplicidade, a objetividade e os temas voltados à natureza, são os principais destaques, né? O neoclassicismo, ele pregava o quê? O racionalismo, né? Então, o equilíbrio, a ordem, a moderação e a economia, né? Então, o ser racional, tá? A grande inspiração do movimento foi o legado da cultura da antiguidade clássica, tá? Com o passar dos anos, o neoclassicismo ele se fundiu, né? E ele vai fazer parte do quê? Ele vai chegar à questão do realismo, então ele vai se envolver bastante com isso, tá? Aqui eu quis mostrar para vocês um exemplo desse neoclassicismo brasileiro, né? Que ele é bem próximo da gente. Então aqui eu coloquei a Universidade Federal do Paraná, né? Então ela está localizada no centro de Curitiba e ela tem todas essas características. Então as colunas, o estilo das janelas, né? As formas que são colocadas. Então esse é um exemplo. A gente tem outras obras em São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Mas aí eu pretendi colocar essa aqui, que é algo que a gente pode ver no nosso dia a dia. A questão do desenvolvimento da música, né? Então, nesse período, eles acontecem as grandes apresentações das orquestras, né? A música clássica dentro dos teatros, né? Então, a expressão música clássica, ela tem vários sentidos, né? Muitas pessoas chamam de clássica a música que é tradicional ou antiga, né? Do seu país. Entretanto, no nosso mundo ocidental, é costume utilizar essa expressão para a gente falar sobre a música erudita, né? Então, o estilo erudita geralmente é um estilo que é visto em grandes teatros, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem que tem lá na apostila de vocês também sobre essas grandes apresentações em teatros, ok? Pessoal, então a gente chegou ao fim dessa nossa primeira revisãozinha ali. Eu espero ter relembrado bastante coisa com vocês, mas se tiver qualquer dúvida, pode me mandar no positivo on que eu estarei respondendo vocês, tá? Então, assim, não esqueçam de responder o Forms, tá? Juízo, fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau, tchau, gente!